A paz de Deus com todos vocês que estiverem ouvindo, todo o território, todo o Brasil. Receba esta palavra que eu vou anunciar para você e este louvor, que Deus vai falar contigo através deste louvor. Que todo louvor que eu canto é vindo do Espírito Santo de Deus. Eu termino de cantar ele, eu não sei, se você me falar para repetir aquela música, eu não sei ela mais. Deus me põe na minha memória aquela sabedoria de misericórdia, porque a misericórdia ele habitar num homem pecador como sou, compreendeu? E eu fazer compositar as músicas que eu não sei. Você que vai aprender aí. Eu tenho muitos mil vídeos gravados pelo dom do Espírito Santo que eu não sei um deles, compreendeu? Deus sabe, mas eu não sei. Do momento que eu cantei ele, eu não sei mais. Compreendeu? Então é a misericórdia de Deus, porque o homem, quando ele resolve a unir do lado de Deus, ele dá a ele uma força tremenda que o mundo duvida, compreendeu? O incrédulo duvida daquilo, compreendeu? Mas é por não ele duvidar que ele não consegue a sabedoria de Deus. Todo aquele que tiver inveja e for incrédulo, ele pode ser um religioso, que ele não receberá a sabedoria secreta de Deus. Porque Jesus, quando ele jurou de mandar o Paraclito, o Espírito da Verdade, aqui na terra, ele disse: se eu não for, o prometido não virá a voz. Eu tenho que ir subir o Pai, para que o prometido virá a voz. E ele converterá a voz da injustiça e você compreendeu o que é justiça. Compreendeu o que é Deus e o que é o mundo do pecado. Compreendeu? Ele diz assim: aquela pessoa que receber esse Paraclito, vós conheceis, mas o mundo não conhecereis. Se ele enviar para você, só você conhece. E Deus, jamais o mundo conhecerá aquela força tremenda que é um espírito, que ele é um novo Paraclito. Ele é um espírito prometido que está naquela pessoa por misericórdia de Deus. Mas se Deus quiser afastar a força do homem, ele afasta igual afastou do rei Saul. O rei Saul só teve paz enquanto ele fez como Deus queria. Da hora que ele começou a fazer injustiça e contra o mandato de Deus, ele tormentou, ele sentiu o flagelo. Ele só sentia paz quando o rei Davi tocava a harpa perto dele, ele sentia paz. Por quê? Porque o rei Davi era um cara de amor em Deus de verdade. Não era religião, era amor que eu tinha de Deus. Podia estar perseguido, com fome, com a barriga cheia, não tendo as coisas no deserto, ou tendo todo tipo. Ele compositava os salmos dentro das cavernas e louvava o Senhor. Só ele e só as mariçocas escutavam ali os louvores dele, a não ser os anjos de Deus, que estavam junto com ele, amém? Mas nunca um inimigo venceu Davi. Deus prometeu a ele que se ele amasse ele de coração, que jamais um inimigo conseguiria ferir ele. O filho dele, que era Absalão, que sentiu inveja da força que o velho tinha, que levantou contra o pai, e aquele tumulto de gente para matar o pai, falou: o primeiro que vocês é para matar é o velho. Absalão encomendou, e ele encomendava os valentes: olha, cuidado com o jovem, mata todo mundo, mas não mata o jovem, porque ele era filho dele. E ele desejando que eles cortassem o pescoço do velho. Ele foi morto. Absalão foi torado no pescoço pelos guerreiros. Compreendeu? Ele foi torado no pescoço porque ele levantou contra o pai dele. E Deus prometeu de nenhum inimigo vencer Davi. Ele falou: não te entregarei para um inimigo. Nenhum inimigo te vencerá, Davi. Por isso que Deus tem amor no rei Davi, porque o rei Davi era um homem muito simples. Ele era um homem simples. Fala assim que ele descia do trono dele lá de riba e tirava a coroa de ouro e descia pulando no meio do pessoal, louvando lá embaixo, e a mulher dele tinha escândalo dele. Falava: olha, um rei no meio de um povo desse aí, um rei, ele não estava nem aí. Ele era um homem simples, por isso que Deus usava ele. Agora, se você for simples, Deus continua te usando. Se você sentir granduria, Deus afasta de você. Amém? Agora. Veja aí o louvor que eu vou cantar, oferecido a todos vocês que estiverem ouvindo, todo o território, todo o Brasil. Veja aí, tá? Preste atenção aí no que Jesus vai falar contigo através desse louvor, tá bom? Lá do alto
Jesus está todos os dias olhando para você, olhando se você vai voltar, se você vai se arrepender. Se você não arrepender, com certeza ele vem expulsar a você. Quando ele despede de ti, de tristeza você vai chorar, vai ficar nas trevas, porque Jesus contigo não está. Sabe por que, meu amado, você quis engrandecer? Deus só salva o pequeno, mentalidade de criança. Ele falou com teus apóstolos que no céu ninguém entrará se não se tornar criança, com a mentalidade você reinar. Lá no céu não entra aquele que não se preparar. Tem que renascer de novo pra Jesus te usar. É Jesus que está a te falar. Se fosse você ia voltar para com ele encontrar, pra teu amor ele te dá. Preste atenção aí nesse louvor que eu cantei. Jesus está falando contigo, tá bom? Jesus fala com todos nós, dependendo que nós diminuir a nossa granduria, tirar a incredulidade fora do nosso espírito e segurar na mão dos nossos irmãos menores do que nós, que Deus engrandecerá a você, tá bom? Mas se você pegar uma missão de pregador e ter granduria, você vai perecer. A força de Jesus vai afastar de você, porque Jesus foi o melhor sacerdote que existiu. Que ele disse que todos os profetas que veio antes dele foi lobo e salteador, porque quando eles viam o lobo vir para poder pegar a ovelha, eles corriam. Por que eles corriam? Porque a carne era fraca. A carne era fraca. Então ele diz, eu sou o verdadeiro pastor. Eu sou o pastor. Ele diz que ele é o verdadeiro pastor. Porque ele não correu quando o inimigo quis pegar as ovelhas para jogar no inferno. Ele falou, não, para lá. Vamos negociar. Eu vou doar meu sangue. O demônio não pensaria que Jesus tinha uma coragem daquela. Falou, não, eu vou doar meu sangue em troca das almas que se arrepender e me seguir. Eu vou doar meu sangue. Mas o demônio não duvidou daquilo, mas Jesus falava aquilo porque ele tinha certeza no que ele ia fazer. E ele resistiu todas cacetadas e bufetadas, pedindo o Pai dele para perdoar aqueles incrédulos que estavam batendo nele. Compreendeu? Mas ele foi vencedor da morte. Quando ele entrou no seio da terra, fala que a morte não resistiu a Jesus. Sabe por que ele não resistiu? Porque nunca houve um homem de obra como Jesus. Nunca houve um homem de obra. A Bíblia diz assim que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça e pela fé, entendeu? E pela fé. Mas o apóstolo Tiago diz assim, lá na Escritura, ele diz assim, mesmo que eu dou meu corpo para ser queimado,
sem caridade de nada valeria. Nem que eu falaria na linguagem dos anjos, sem caridade de nada valeria. Presta bem atenção. Ele diz, você vem com a fé e eu vou com as obras. Ele diz, a fé sem a obra é morta. A fé sem a obra é morta. O próprio apóstolo anunciou pelo Espírito Santo essa palavra. Então, precisamos de apresentar obras como Jesus teve. Jesus, quando você olha assim do começo de Jesus, do ministério dele até o fim, Jesus, a última obra que ele fez foi entregar a carne dele e o sangue para correr na terra, para purificar as almas dos arrependidos. Amém? Agora. Tanto que só não entra nos céus quem não se arrepender. Mas quem se arrependeu será lavado e purificado no sangue de Jesus, pela misericórdia de obra que ele cometeu. Assim, precisamos ser imitador de Cristo. A nossa carne não resiste um chegar e falar, vou te matar. Por causa que você está falando, cuidado, que nós não passamos no teste, nós temos medo de morrer, da nossa carne morrer, é perigoso renegar Jesus. Entendeu? É perigoso, nós precisamos de orar a Deus demais, para que Deus dê-nos força, para que nós possamos passar nesse teste, que a nossa carne é fraca. Agora Jesus não, ele resistiu, falou, eu vou entregar meu sangue em troca das almas. Mas Jesus não abriu mão das ovelhas. Amém? Glória. Por isso que ele diz, eu sou o bom pastor. Por isso que ele diz assim, eu sou o bom pastor. Ele diz, as ovelhas quando ouvem minha voz, elas conhecem o som da minha voz e me seguem. Toda ovelha que for de Deus, ela seguirá Deus, porque ela conhece a voz de Deus e segue Ele. Aquela ovelha que corre de Deus e ela não segue a voz de Deus, é porque ela não é dos que Deus deu para Jesus. Jesus diz no deserto, falou, se vós detestai as minhas palavras, é porque não são os meus. Os que meu Pai me dá, virá a mim, ouvirá a minha voz e me seguirá. Glória, amém? Preste atenção nessa palavra que eu estou anunciando para vocês, é a palavra de Jesus. É a palavra que Jesus anunciava. Eu não anunciei palavra para ser visto pelos homens. Não, eu só anunciei a palavra que eu leio dentro da Bíblia e vejo que Jesus anunciou. Porque já quem é eu, homem, saltar na frente da palavra de Jesus e querer pôr um mandamento na frente do mandamento de Jesus. Como tem muitos irmãos pondo mandamento nas casas de oração, entendeu? Na frente de Jesus. E transgredindo muitas palavras de Jesus, dizendo que aquilo ali não é aquilo. Mas ele está falando aquilo para poder ele ter apoio da carne, para poder seguir o erro. Mas no dia que ele aparecer na frente de Jesus, será condenado. A espada que Jesus vai trazer vai sair da boca dele. É a espada da justiça. Amém? Glória. Põe aí, Geraldo Porto, que sai, você vê meus vídeos.